Estamos ao vivo. Fala pessoal, eu já vou começar a iniciar a introdução, porque essa live ela vai ficar gravada, então o pessoal vai poder ver futuramente. A gente está iniciando uma série de lives aonde vai acontecer, eu pretendo que aconteça 2 vezes na semana, e a gente vai tá trazendo convidados para que eles possam expressar a experiência deles na faculdade, no espanhol, no Revalida ou até mesmo no mercado de trabalho, na medicina. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, que é a Gabi. Ela vai contar um pouquinho sobre o espanhol e o certificado de nível B2. Eu vou estar convidando ela e para ver, deixa eu ver como é que faz isso. Deixa eu chamar aqui a Gabi. Gabi. Aqui. Já entrei Boa aqui. noite, Boa doutora. noite. Cara, eu não sabia nem como convidar. Não, nem eu nunca fiz. Nunca fiz. Primeira vez aqui Então, é minha primeira vez. também. Primeira de muitas. Verdade, Eu verdade. pretendo, eu pretendo fazer 2 lives na semana, que eu estava Hum, contando na introdução, sim. onde a gente quer trazer muitos convidados para contar a experiência sobre o espanhol, sobre a faculdade, principalmente a UNR, né, a medicina aqui na Argentina, o Uhum, Revalida e até mesmo o mercado de trabalho. E sim. hoje você é a nossa convidada número um, uma convidada muito especial. Eu vou te falar como é que vai ser a dinâmica, né? Eu vou fazer diversas perguntas. Eu até Sim, deixei o iPad aqui do meu lado para seguir uma ordem, uma linha de raciocínio, sim, para o pessoal conseguir entender melhor como é que funciona o espanhol e esse certificado B2, sim. Que é tá? uma dúvida muito grande, né? Todo mundo fica perguntando. Eu recebo muito E isso, direct. os ingressantes, né, de 2022 Uhum, ainda não tem muito conhecimento, então acho sim. que a gente vai estar esclarecendo algumas dúvidas e vai ser maneiro. Bom, tu quer fazer a apresentação? Como é que é o seu nome, sua idade, o que que você faz, do Verdade, que você né? alimenta? Oi, oi, Chay! Então, eu sou a Gabriela, tenho 22 anos, sou estudante da UNR, atualmente tentando ir para o segundo ano. Vai dar certo, vai E dar certo. amei, amei. Enfim, aí eu tenho esse Insta, né, que eu compartilho muito sobre viagem. E aí, antes de ir para a UNR, decidi que eu ia começar a compartilhar também sobre a minha vida na Argentina, né? Apesar do nome ser Uhum. Gabi pelo mundo, né? Eu também queria compartilhar, essencialmente, na verdade. Eu compartilho mais sobre a minha rotina com relação aos meus estudos do que outras coisas. Sim, por enquanto é na Argentina, futuramente é pelo mundo. Pô, verdade. Tá, então vamos começar aí e falar um pouquinho sobre o espanhol. Eu queria saber se você já sabia falar o espanhol antes de vir para a Argentina. Conta um pouquinho para nós como é que foi essa história. Na verdade, eu acho que eu nunca nem conversei com você sobre isso, mas eu não sabia Não. nada de espanhol e eu ainda fui para recuperação no ensino médio de espanhol, porque eu era muito ruim, muito. A gente tinha muito trabalho em grupo, etc, para poder ajudar. E eu nem assim passava, porque eu tive uma dificuldade muito grande. Eu tive um primeiro contato com o espanhol na oitava série, né? E tal. E antes eu nunca tinha visto espanhol na minha vida, enfim. Então eu sofri muito, muito para poder, durante o ensino médio, para poder aprender, porque realmente eu tinha uma professora que ela gritava muito, fazia muito barulho, e eu via o espanhol de uma outra forma. Eu lembro de eu pensar assim, eu tinha a opção de escolher no terceiro ano qual língua, né, que eu ia fazer, se era inglês ou espanhol, e eu Sim. acabei optando pelo inglês, porque eu falava, nunca na minha vida eu vou aprender espanhol, essa língua feia, ruim. E aí, hoje estou assim, Hoje está aprovado no B2. tô. E com você, como é que foi? E
Não, então, eu já tive esse contato um pouco mais cedo, né? No Uhum. ensino fundamental, desde a quinta série já tive contato com o espanhol. Inclusive, eu sabia muito mais espanhol do que inglês. Essa língua universal, inglês, eu não tinha conhecimento, assim, não sabia traduzir quase nada. E já o Uhum. espanhol, sabia falar olá, que tal, sabia as cores em espanhol, Sim. os números, só o básico. Realmente, uma criança no ensino fundamental é o que sabe, né? Uhum. Mas, e como é que foi o teu sentimento quando tu percebeu que teria que aprender o outro idioma para vir para a Argentina? Então, Sendo que tu tinha essa basicamente, dificuldade já no colégio, né? isso. Foi assim, eu lembro de pensar assim, poxa, como assim fazer espanhol e estudar na Argentina? Como assim? Porque realmente eu não tinha contato com a língua, eu não gostava e tal. E até hoje, assim, eu lembro no início, até hoje não, no início, quando eu cheguei na Argentina, eu tinha aquele bloqueio, porque eu não queria, sabe? Era como se eu tivesse sendo forçada a algo, porque eu falava, não, espanhol e tal. E hoje sou muito feliz, né? Porque realmente foi um país que me abriu portas para muitas coisas, muitas oportunidades. E eu pude, poxa, hoje eu tenho fluência em um idioma. é, e eu pude também acabar conhecendo, né, uma língua, uma cultura. Então, muito feliz. Enfim, Legal, mas legal. foi É que nem eu tava incrível. falando pra Julie hoje. A gente Sim. tava no comedor, tava almoçando, eu tava falando sobre a oportunidade que a Argentina oferece, né? A Sim. oportunidade de aprender um idioma novo, Sim. a oportunidade de conhecer uma nova cultura e a Sim. oportunidade que todo mundo busca que vem para cá é estudar medicina e ser médico futuramente. Então, Sim. realmente, hoje em dia, eu sou muito grato à Argentina e à Uhum. UNIR em si, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não teve essa oportunidade e teve que Isso. mudar de país para conquistar esse objetivo. E tudo isso a um baixo custo, né? Olha. A um baixo custo. Futuramente vai estar falando sobre isso. Eu já quero deixar marcado aqui para uma próxima live para falar um pouquinho da experiência sobre o custo de vida, Uhum. sobre a faculdade, né? Hoje o foco é no espanhol. Sim. E assim que tu chegou na Argentina, tu teve uma dificuldade nesse primeiro contato, porque chegando aqui, por mais que tenha uma comunidade brasileira muito grande, você indo no mercado vai ter que falar em espanhol, no restaurante, na faculdade. Como é que foi esse Sim. primeiro contato para você? Ó, eu lembro de eu chegar no MEC e aí todo mundo fala assim, porque espanhol é muito fácil de aprender, espanhol é muito simples. E o pessoal falava muito rápido, eu não entendia e eu perguntava tipo, hã? Várias vezes. Então era uma Despacio, coisa que... despacio. Isso, era a palavra que eu mais falava. Por favor, despacio, por favor, devagar, que eu não tô entendendo. Pode repetir? E tal. E até hoje, né? Porque realmente eles falam muito acelerado. E o sotaque também varia e é muito forte. Então, às vezes, eu não estava acostumada. Eu estava acostumada com o básico que eu sabia do espanhol da Espanha ainda. Sim, que é bem diferente, né? Sim. Bem diferente, eu acho que não posso dizer, mas tem as diferenças. Tem. Na forma de falar, né? Bastante assim. Hoje eu já percebo uma diferença muito maior. Acho que a gente que tá morando aí, que tá morando, né? Sim, Há um tempo já tem, né, esse contato. Já mas a percebe. forma de falar, o sotaque, porque as palavras, a maioria, são iguais, né? Isso, isso mesmo. E como é que você estudou o espanhol? Você fez algum cursinho enquanto estava no Brasil? Quando chegou aqui, você usava aplicativo? Conta um pouco para nós da tua experiência. Ó, eu tive uma amiga que ela me recomendou usar o Duolingo, né, por um tempo, e eu usava, só que era meio monótono, chato, porque estudar realmente, né? E eu acabei conversando com minha mãe, com algumas pessoas, alguns amigos e tal, para poder estudar. Acabei optando por estudar na Argentina, na própria Argentina, né? Eu acabei indo com antecedência, né? Fui em julho de 2019 e as aulas poderiam começar tanto em dezembro, né? O 1000, quanto em fevereiro. É, E eu acabei indo fazer um curso lá na Argentina. Eu tive dois professores que eu achei pelo próprio grupo do Fala Rosário, o primeiro e tal. Um era estudante da UNR. Só que eu fiz um mês com ele e acabei não me adaptando muito a algumas coisas assim de cultura mesmo, sabe? Mas, Sim, apesar das coisas que aconteceram, ele foi um professor que me abriu muitas portas, porque toda a parte, assim, meio que base, assim, ele me
me forneceu, sabe? Tanto que eu fui para um outro curso depois, já com uma base muito, muito grande, assim. E eu já Sim. fui para o intermediário desse curso. E a gente fazia muita atividade. Eu acho que é a coisa que mais se faz, né? Atividade, gramática, sempre. E depois eu tive um segundo curso que foi com Daniel Godoy. Eu sempre digo pro pessoal que tá no meu Insta e tal, pela experiência mesmo. Ele foi um professor fantástico para mim. Muito atencioso. Ele fala fluente também o português, né? E ele é um professor. Os dois foram nativos. E ele me ajudou de uma forma que, né? Não tenho como dimensionar, porque, tipo, eu tinha uma base, mas ele me ajudou. Eu aprovei de primeira na minha prova, etc. Então, Oh, tudo maravilha. isso. Então, a gente fazia muita atividade escrita, muito. A gente pegava o jornal, a gente lia assim, a matéria do dia, e aí depois ele falava: tá, agora com suas palavras, eu quero que você fale por 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos sobre isso. E você tinha que realmente Uhum. encher chouriça mesmo, né? Durante o que você estava falando, porque ele falou: o importante é você expandir seu vocabulário e ir comentando, mesmo que você repita o que você está falando, porque eles querem avaliar se você tem conhecimento para poder, né, falar, etc. Então, eu falei muito e eu sou uma pessoa que fala muito, né? Já sabe que eu falo Já muito. percebemos. Começo pelos Ainda bem, porque aí eu deixo cotovelos. você falar e a live vai seguindo. Começo pelos cotovelos. Então, eu acabei aprendendo muito pelo meu curso e também porque eu morava ali perto do Del Pátio e eu tava sempre indo no mercado comprar semanalmente coisas. E aí eu não sei explicar, parecia que eu vi uma senhora e a gente começava a conversar de tudo, né? Porque por os Melhor coisa. acessórios, muito, por os acessórios tipo Havaiana, essas coisas, ela perguntava: ah, você é brasileira? Sempre tinha pessoas que perguntam, né? E tal, e aí a conversa Uhum. ia fluindo e eu praticava além do meu curso, né? Sim. Sobre o Duolingo, eu também, antes de eu vir para Argentina, eu não posso dizer que eu zerei o Duolingo, mas eu quase zerei ele. Só que Sim. realmente, estudar somente por aplicativos, você vai ficar muito no básico, porque como é através de um celular, é muito travado, você não tem aquela interação interpessoal que é mais dinâmica. Uhum. E eu recomendo, assim, para todo mundo, não sei se você recomenda, para quem quer prestar uma prova do nível B2, eu acho, ao meu ver, que é necessário um cursinho, porque você vai ter essa interação e o professor ele vai te puxar, ele vai te tirar da zona de conforto, né? Que nem você falou, Isso. tinha que falar por 5 minutos. Por mais que não tenha vocabulário, fala, porque dessa forma você vai treinar. Uhum. Eu também recomendo super fazer um curso, porque eu acho melhor ainda fazer um curso com um nativo, porque dificilmente ele vai te deixar você ficar falando na sua língua nativa, ele vai te estimular a sair dessa zona de conforto e tal. Eu acho que os aplicativos são muito bons, quebram muito galho, sim, mas fazer um curso com alguém que é profissional e que vai te preparar para a prova, porque, além de tudo, né, a prova ela conta com uma redação ou carta, porque depende na hora. Conta com a parte escrita, uma parte de interpretação de texto e uma parte oral. Então, nesses cursos que são preparatórios para o B2, né? Eles vão te ensinar tudo isso que você não vai aprender no aplicativo. Exato. E já meio que, não sei se você teve simulados também sobre a prova, Uhum. é como se tu já Teve. tivesse feito a prova várias vezes, e aí você chega lá e só repete o processo. Sim, eu lembro que quando eu fui fazer a prova, eu me assustei, porque eu falei: oh, gente, mas é exatamente o que a gente veio trabalhando todo o tempo, sabe? Só mudou o tema, mas que ainda tinha. A gente tem a opção de escolher na parte da parte oral, a opção de escolher qual tema a gente vai falar, né? Aí eles dão vários davam, né? Porque era presencial, várias, tipo uns textinhos, né? Com tema, tipo, Uhum. sobre meio ambiente, saúde, uso de bicicleta, coisas diversas, tecnologia. E você poderia escolher o que você queria falar. Sim, sim. Inclusive, isso é uma exigência nova da faculdade, o certificado B2, porque eu, quando ingressei em 2017, Sim. não tinha. Eu não precisei estudar espanhol e fazer a prova para emitir o certificado. Se eu não me engano, começou em 2018, que foi logo um ano depois do meu ingresso. Uhum. Né? E Você como é que falou que foi?
Diga. Isso de, tipo, você chegar, né, num curso e não saber a língua, né? Apesar de você ter um contato, como você falou, com o Duolingo e tudo mais, mas teve muito trabalho? Como foi? Sim. A gente acha que, tipo, eu assistia muito Netflix, filmes, tudo em espanhol. Eu conseguia compreender de uma forma muito, digamos que quase 90% eu entendia. Tinha algumas palavras, assim, que não entravam na minha cabeça. E eu achei, eu vou chegar na Argentina e vou entender super bem, vou conseguir me comunicar. Iludido, né? Cheguei no 1000, professora falando blá, 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 porque eles falam muito rápido. No filme parece que não é tão rápido quanto Quanto é? quanto pessoalmente, né? Uhum. Mas aí com o tempo passando, eu vi a necessidade de realmente entrar num curso. Aí eu entrei num curso, fui aprendendo devagarzinho, tentava sempre puxar assunto com a gente na rua. Uhum. Acho que deu uma travada. Voltou? Isso. Acho que voltou. Então, aí Voltou, graças a Deus. para mim, justamente como você falou, eu puxava muito assunto na rua. As melhores pessoas para conversar, para tu aprender espanhol com um desconhecido, é com um idoso. Idoso não tem nada para fazer. Ele vai estar na rua, está no mercado, aí você para, conversa, conta da sua vida, ele conta da dele. E dessa forma você vai aprendendo. Mas eu confesso que acho que até a metade de crescimento eu tinha muita dificuldade com o espanhol. Sim, Era mais compreensível, tipo, eu conseguia entender os professores, mas eu não conseguia expressar o meu conhecimento, o meu sentimento, aportar na tutoria. sim, Era um pouquinho complicado, mas depois disso eu já fui me soltando. sim. Que, apesar do B2, da aprovação de tudo, né? Querendo ou não, você sempre vai ter muita coisa para aprender, muito vocabulário, gíria, eles usam muita gíria. E que você às vezes parece que não sabe nada. Você acha assim, oh, mas É, aprovei, mas será que eu realmente sei? exato, é porque a gente aprende o espanhol formal, né, para a prova. E Isso. pessoa no dia a dia é igual a gente, começa a falar gíria, oxi, da Bahia, bah, no Rio Grande do Sul. Então você não vai entender realmente ali na conversa do dia a dia, nenhum cursinho vai te ensinar, é no dia a dia mesmo. Isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre a sua prova. A gente sabe que a UNR ela aceita três centros examinadores, que é o CIEL, o DUCLE e o DEL. Isso atualmente, porque até uns anos anteriores era aceito o certificado CELU. Acho que foi no Hum, primeiro ano que era aceito e agora já não é mais, somente o CIEL, o DEL e o DUCLE. hum. Qual foi o centro examinador que tu escolheu para realizar essa prova e por quê? Eu acabei optando pelo B2 do Ducle, né? Porque é uma prova realizada pela própria UNR e é o, o método examinador mais barato, mais em conta, né? Porque essas provas são muito caras. Apesar dele não ter uma duração da vida inteira, né? Que, se eu não me engano, é o CL que ele vale pela vida inteira, ou são anos valendo, né? E tal. Se eu não me engano, E, é o DEL, que ele é até internacional. Porém, ele tem um ponto negativo que ele demora muito para emitir o certificado. São 3 meses, é Ele demorado. demora. O É. CL, eu acho que demorou um mês para sair meu resultado. Fui buscar o certificado, entreguei o NR, super tranquilo. O Ducle, perdão. Falei o CL. Isso. O Ducle. E tal, acabei optando por esse método, porque ele custa 300 ou é R$ 600. Eu não lembro, mas se eu não me engano, foi 3.000 pesos que eu paguei na época e era uns R$ 300. Eu dei uma É, olhadinha hoje no site da Ducle. Se eu não me engano, estava entre 12 a 13 mil pesos, que eu converti na cotação de hoje, estava 320 por aí. R$ 320, mais ou menos. que eles dolarizam, né? Tipo assim, eu lembro que era tudo com base aí na Argentina, geralmente é base em dólar, porque o peso é muito variável. Mas acabei optando por essa prova, que todo mundo dizia que ia ser a pior, porque era presencial, não era com computador e tal. E eu vi, tipo, várias pessoas falando que não conseguia, que tinha medo e tal. E até hoje eu tenho alguns amigos, né, que falam, tipo, tem que fazer ainda, porque querendo ou não, ainda começou a cobrar do ingresso de 2020
o certificado por agora, não sei se por agora, assim, mas também demorou muito, atrasou muito por causa da pandemia, né? Eu sei que Sim. os ingressantes desse ano têm que entregar, acho que até outubro, o certificado desse ano. Então, e aí era a prova que era mais barata, e foi a prova presencial, né? Por isso, acho que basicamente foi isso. Pelo preço, eu acabei optando por ela. Sim. Sobre ser caro ou barato, isso é um pouquinho relativo, né? Depende muito, assim, o estilo de vida da pessoa, etc. Isso. Mas eu gosto de fazer uma comparação com a realidade no Brasil. Hum, 350, R$ 370, eu considero um investimento e não algo caro, porque se a gente for comparar no Brasil, uma faculdade de medicina particular, uhum. 6, 7 mil por mês. Isso. Não é nada, Então, né? se eu for comparar, ter essa visão de comparação com o Brasil, eu considero até barato e um investimento, sabe? Sim. Mas, como eu falei, é um pouquinho relativo, depende Do estilo de vida. a visão de cada um, né? Vamos para a próxima pergunta. E como é que funciona, então, essa prova, né? Você comentou um pouquinho que é sobre a parte verbal, a interpretação de texto. Conta um pouquinho mais para nós como é que funciona a prova. Eu cheguei lá, eles marcaram a prova bem cedo, eram às 7 horas da manhã. Ah, eu não esqueço o dia, né? Que eu tava muito nervosa. E aí, cheguei lá, a gente foi fazer a prova, a gente começa entrando numa sala. Eu não consigo lembrar das ordens, eu sei que a última parte é a oral, mas a gente tem uma parte que você vai, primeiro, vai ouvir alguém falando. E aí você vai responder as perguntas de acordo com aquilo que a pessoa falou, né? Eles botam um pendrive, vão repetir umas Hum. 2 vezes e talvez, tipo, eu tive a oportunidade de repetir 3 vezes, mas 2 vezes é suficiente, só tem que prestar atenção. E Eles é não falam rápido assim ou é rápido, uma conversa como a gente está conversando agora? super tranquilo, tipo assim, bem bate-papo mesmo, ele vai falar. É óbvio que talvez você não consiga entender 100% das palavras, mas um contexto geral são perguntas bem assim, sim, não, coisas bem óbvias, tipo, eu falo aqui do meu cabelo, e aí a pergunta fala, nesse áudio ela comentou do cabelo, tal, sabe? Depende muito do áudio que foi passado, mas são perguntas sem uma complexidade muito grande. E aí você vai marcando, e depois você tem a interpretação de texto, que vai ter um texto, e você vai responder de acordo com aquele texto, etc. Vai ter também a carta ou a redação, né? Que depende da sorte. Eu tive um azar, porque eu odeio carta, sempre odiei carta. O método de carta era o que eu falava assim, mas É muito formal, né? Tem que escrever uma carta como se fosse uma carta para o presidente. isso, assim mesmo. E eu, tipo, mas eu não vou dar essa má sorte. Quem é que vai cobrar a carta? Bem isso, quando eu vi a carta, eu paralisei assim, ó. Falei, agora eu vou reprovar. E aí a carta ela é gravada, não tem a introdução é toda certinha. Acho que era uma carta formal, ou para o presidente, ou para alguém da ONU, uma coisa assim, bem formal mesmo. E aí fiz essa parte e depois a gente vai para uma salinha com outras pessoas e a gente escolhe algum cardzinho com vários temas. E aí, tipo, tem vários cards com vários temas e você escolhe um. Ele vai te dar algumas opções. Ele não vai deixar você pegar todos na mesa, mas pode ser que alguém não queira um card, que troque com você, que eles também não estão Uhum. muito se importando para isso, né? Pelo menos na minha prova. E aí eu elegi, eu acho que eu peguei um tema sobre bicicleta e vida saudável, algo assim. E aí, quando eu fui falar, tinha duas pessoas. Eu conversava com tinha um do meu lado, e acho que mais um nas costas e tal. E, tipo, no total eram 3 pessoas na sala, um conversando e os outros te avaliando, né? E tinha alguém anotando toda hora, e eu assim. Só que é uma conversa tão leve, tão tranquila, que você acaba ficando assim, seja o que Deus quiser. E ela faz questão de Sim. perguntar, tipo, pergunta sobre você, pergunta sobre sua cidade, pede para você descrever sua cidade, falar o que você mais gosta da sua cidade, do seu país.
como tá sendo a experiência. Aham. É novamente reforçando a ideia de que é necessário fazer um cursinho, né? Porque no cursinho você vai estar treinando essa expressão de como é a sua cidade, quantos habitantes tem, onde você nasceu. Você está somente repetindo aquilo que você já falou. E sobre a carta, no dia a dia, ninguém escreve uma carta para o presidente, ou, Isso. sei lá, para alguém relevante na OMS, como você comentou. Sim, Então, no cursinho, você vai estar sendo treinado para isso, né? Então, só para justamente. reforçar a ideia de que é realmente necessário um cursinho de espanhol. E eu me senti preparada porque eu tinha feito um curso que debateu, né, sobre esses pontos, como existem outros cursos muito bons aí também na Argentina, né? E acabei que tive sucesso devido a isso. Eu lembro de eu estar indo para casa e alguém comentar assim, que tinha respondido umas coisas todas de uma outra forma. E eu falei, não, mas não era assim. A carta é toda preparadinha, a gente estuda tudo isso antes. E aí eu fiquei muito nervosa e eu falei, ó, seja o que Deus quiser, eu estudei para isso, eu me preparei. E eu esqueci de mencionar uma coisa. Eu fiz Hum, um mês com o primeiro professor, mais 2 meses com outro professor, só que nesse meio tempo eu fui pro Brasil por questões pessoais e tal. E eu fiquei sem contato nenhum com o espanhol. Nenhum, não praticava. E o que eu tinha estudado, mas não estava estudando nada. Aí, quando eu voltei, depois de um mês, eu acho que eu só fui para uma ou foram duas aulas, mas acho que foi uma aula, assim, para poder dar uma repassada no conteúdo. Estudei a prova, refiz a prova, que eles têm modelos no próprio site, né? E sim. aprovei. Não foi nenhum bicho de sete cabeças, né? Assim, todo final de ano eu vou pro Brasil, Hum. né? Dezembro, eu passo janeiro, final de fevereiro e março eu volto para Argentina. O espanhol não sai. Sério? Trava, trava, Mas é trava. porque é Parece que eu muita tenho que questão. voltar a ter o contato e começa a sair. Uhum. Mas é muito difícil, assim, sabe? Quando eu fico longe, pelo menos 2 meses, aí demora um tempinho para começar a ser fluido novamente. É, tipo agora, eu tô, por causa da pandemia, eu tô no Brasil, né? E acaba que o meu espanhol não tá a mesma coisa. Eu sinto que eu tô travada e tal, e às vezes eu fico assim, querendo refazer até um curso pra poder dar aquela praticada, mas um curso pra estender o vocabulário, né? Porque realmente me incomoda a falta de fluência, apesar de ter essas tutorias, né? De estar sempre falando tudo, converso. Tenho Sim, amigos argentinos, amigos, enfim. E me dou e converso com eles assim, praticamente semanalmente e tal. Tô com uma frequência boa de praticar espanhol. Aqui no Instagram eu sempre faço stories em espanhol e tal, mas não é a mesma coisa de estar aí, né? sim, exato. E, assim, falando um pouquinho de dicas, que dica você daria para alguém que está começando agora, está pretendendo ingressar em 2022 e tem que aprender espanhol? Que dica você daria, assim, para a pessoa ganhar uma velocidade no espanhol? Olha, eu não sei se eu sou boa com dicas disso aí, porque É, eu tive muita calma e eu me planejei para isso. Eu falei assim, ó, quando eu for para lá, eu quero fazer o curso lá e eu tinha aulas todos os dias na semana, de segunda a sexta. Então eu estudava, eu fazia questões, bastante mesmo. E eu tinha que cumprir sempre minha meta diária. Apesar de que tinha momentos, né, que você dá aquela relaxada, eu aproveitei também para turistar. E para quando eu saía, eu conversava com as pessoas e eu ia muito para museu. Eu lia a informação que estava ali em espanhol alto e tal. E aí, enfim, sempre tentei praticar mesmo, sabe? Então acabei que, por isso, eu acho que a dica que eu posso dar é fale muito, não tenha vergonha. Tente ter contato com as pessoas que são nativas e tal. E fazer um curso é muito importante, né? E qual seria a sua dica? perfeita. Não, minha dica, eu acho que, se possível, vir com antecedência para a Argentina. Sim. Quanto tempo, Natan? Ah, eu diria, acho que uns 2 a 3 meses. Isso. Não precisa muita agonia, sabe? Porque dá tempo de aprender assim. Dá, dá. Quando eu cheguei início de fevereiro.
Uhum. 2 semanas depois era o 1000. Ah, e Então, eu tudo dou essa isso. dica porque eu não fiz isso e eu sei o como é importante, Sim, não, eu fui bem sabe? antecipada e acho que por isso, Não, tipo, faz eu bem. tirei o certificado antes e por causa disso eu obtive os comentários. Tipo, eu sempre ouço que o meu espanhol é bom, eu sempre ouço coisas assim que foram decorridas do meu esforço. Eu sei que, obviamente, não é o melhor de todos e que eu ainda tenho que me esforçar muito para aprender e tal, mas eu tô em constante luta, sabe? E não se Melhora, acomodar. sim. Sim, é melhor. Perfeito. E tu teve, não, desculpa, quanto tempo em média você acha que uma pessoa ela deve se preparar para prestar a prova? Ou não tem isso? É mais pelo sentimento da pessoa? Como é que você vê isso? Ó, eu fui em julho e eu fiz a minha prova em outubro ou foi novembro, né? Então, acho que passaram. Sou ruim de cálculo. Teve um mês que eu fui pro Brasil, eu queria fazer a minha prova com 3 meses. Eu lembro de estar bem Três claro em meses. minha mente. 3 meses Uhum. tendo contato, falando, vivenciando mesmo, e estudando. E eu achei que para mim foi suficiente. Com um mês você não tá pronto, com 2 meses você ainda tá assim. Eu acho que com 3 meses dá para ter aquela certeza, mas se você realmente se esforçar, né? Se você estiver estudando. É, eu também acho que 3 meses é um tempo bom, assim, que tu consegue aprender muito sendo ativo, né? Como você falou. Se estudar uma vez na semana e falar só português, aí eu acho que não dá realmente. Isso aí. Mas o pessoal que vai ingressar em 2022 tem até abril para entregar esse certificado, então a gente está agora no mês 8, tem um bom tempo para se preparar, né? Sim, e agora é o momento, sabe? De você já pesquisar o curso, o que você vai fazer, tudo. Esse é o período para você começar a fazer as coisas tudo com a organização, porque com a organização dá para você alcançar tudo, tudo direitinho. É verdade, cronograma. Eu também utilizo muito cronograma nos meus estudos. E tu teve alguma dificuldade na faculdade em relação ao idioma? Conversar com os professores, com os colegas? Eu lembro que no 1000, né? Eu falava assim, só que toda vez que eu falava, eu ficava me tremendo muito. Depois eu perguntava para algum argentino que estava do meu lado, eu falei, e aí, deu para compreender? E, tipo, eles são muito atentos. Você fala e eles estão, tipo, te ouvindo, sabe? E no Brasil, às vezes, quando eu falava alguma coisa, as pessoas me davam, assim, atenção para certas coisas, sabe? E lá não, eles ouvem. E aí eu ficava, tipo, meu Deus, mas esse povo tá me olhando estranho. Deve ser por quê? E na verdade, eu fui bem recebida. Eles são, tipo assim, não são todos que são os mais calorosos do universo, mas existe um ou outro e tal. E, enfim, eu acho que não tive muita dificuldade assim, não. Eu tive no meu professores muito tranquilos, que eram super divertidos, e minha tutora maravilhosa, com toda a paciência do mundo, com toda a calma. Ah, que bom. É, eu acho que realmente é uma autossabotagem no início, né, da nossa mente, que a gente não tem confiança no falar. Quando você toma confiança para falar no idioma, seu idioma acho que eles melhoram umas 10 vezes. Porque Sim, você começa a pensar, nossa, será que eu estou falando certo? Aí você trava, aí você fala uma palavra. Aí fica muito pausado e cortado, né? Então, quando tu ganha confiança, começa a sair com mais fluidez e pelo idioma ser parecido com o português, eu acredito que mesmo que tu não saiba a palavra, ela é muito parecida e tu fala com confiança, a pessoa entende. entendi. E a maioria deles conhece alguma palavrinha ou outra, ou é parecido, né? E aí eles entendem. Eu lembro que na Sim, sim. tutoria eu esqueci como é que falava grávida. Aí eu, tipo, sabe quando foge a palavra? Eu falei, eu super tinha certeza que era gravidez. Eu falei, gravidez. Aí minha professora fez bem assim, embaraçada, embaraço. Aí eu nem tinha percebido, mas como eles entendem, né? Foi muito engraçado. Sim, sim. E também, quando tá dentro do contexto, quando você fala português, eles acabam entendendo porque, tipo, tá dentro do contexto, ela só quis falar tal palavra em espanhol, Isso. né? E eu acho que assim, ó, chegando aqui na última pergunta, depois a gente pode
conversar um pouquinho mais. Não sei se você quer agregar um pouquinho mais, mas eu queria saber se é possível repetir essa prova. Digamos que não consiga aprovar de primeira e eu posso repetir essa prova inúmeras vezes até emitir o certificado e entregar para a faculdade? Sim, sim, é possível. É óbvio que se você atrasar o prazo, dificilmente, assim. Eu lembro que no meu ano de ingresso eles estenderam o prazo, mas... E também devido à pandemia, estenderam o prazo. Mas se você, tipo, tiver deixado para cima da hora, às vezes o tempo de você fazer a prova, de sair o resultado e pegar o certificado não condiz com o tempo, né? Que a faculdade tá ali esperando aquele certificado. E, obviamente, não é uma faculdade privada, né? É a pública. E ela não vai estar Uhum. esperando você. Mas sim, é possível você refazer 10 vezes, mas espero que ninguém aqui refaça essa prova muitas vezes, mas é possível sim. E se você não se adaptar a esse modelo, você pode fazer outro tranquilamente e Até mesmo porque eu acho que não é necessário repetir muitas vezes. Se tu se preparou, tu fez um cursinho, tu treinou, você vai conseguir aprovar de primeira, né? Assim como você. sim, sim. É ter atenção e confiar mesmo no que você estudou. Tipo assim, normalmente você vai mudando o método de prova, tipo, agora é só a parte quando é escrita, tanto de ouvir e escrever, ouvir e marcar, e de fazer a carta ou a redação, que você não sai da sala. Mas em outros momentos, como para fazer a prova oral, ou para fazer. Ai, foi a prova oral, a redação, acho que foram esses três modelos. Mas nesses momentos, assim, você tem uma trocadinha de sala, tem um intervalozinho que você come, né? E vai ter muita gente falando muita coisa. Muito brasileiro que não estudou nada e vai falar: Nossa, eu tô na minha 10ª tentativa. Eu lembro de uma menina que tava falando que ela tinha 2 anos de fazendo a prova. Eu me tremia assim, ó. Falei: Senhor, se for da tua vontade, pedindo, porque eu fiquei muito nervosa. Tinha gente que nem estudava ali e tava falando: Eu não estudei, mas eu sei o espanhol e tal, é muito fácil, não, não. E É. tava lá. Não dá pra também subestimar, né? Não estudar, não, eu sei falar espanhol e não fazer um cursinho, é óbvio que vai ficar 10 vezes ali tentando. Igual eu conheci, bom, ouvi relatos de que uma pessoa estava repetindo pela terceira vez o mil. Não, ai. O mil que a gente sabe, né? Que é basicamente ir nas aulas, ter presença, participar Isso. e Nem entregar a precisa observação falar em muito. terreno. Nem precisa falar muito. Faz as atividades. Talvez o 1000 em EAD as pessoas estejam mais atentas, né, e tal, mas entregar a atividade e o 1000 realmente você reprovar no 1000 é porque deve ter tido algum problema, pode ser algum problema pessoal, tipo assim, Claro, claro. que acontece, né? Mas é muito difícil. Por isso que também é bom você vir antes para você se adaptar e resolver tudo de casa, de mudanças, assim, sabe? Você não ter nenhum, tentar não ter, né? Um imprevisto, assim, entre aspas, que a gente não tem controle sobre isso. Não, claro, fora esses imprevistos de, não sei, surgiu uma urgência, tem que voltar para o Brasil, não vou conseguir participar nas aulas. Mas se você consegue ir nas aulas, tem uma pequena participação e faz os trabalhos que são pedidos, como a observação em terreno, não existe Impossível. nenhuma É dificuldade, né? impossível você reprovar o 1000. O 1000 realmente é a parte mais fácil. Se você tá fazendo o 1000 pela terceira vez e tal, e não sofreu, né, coisas externas, realmente, talvez a metodologia da faculdade seja um problema aí no futuro, né? Que é o Sim, sim. CID e as outras matérias. Bom, Gabi, eu pelo menos acho que a gente conseguiu passar a mensagem. Eu acredito que o pessoal entendeu um pouquinho mais sobre o espanhol e o certificado de nível B2. Mas se você quiser agregar alguma coisa, você acha que faltou algo para mencionar? Não, acho que a gente falou de tudo, assim, que eu saiba realmente, que eu lembre, não fugiu nada da memória. A gente tocou nos pontos principais, né? Que é o valor, os tipos de prova, como se preparar antes e tal. E realmente é muito isso. É se programar, se preparar, estudar, né? E dar prioridade aos estudos e a aprovação mesmo, certa. Maravilha, maravilha. Bom, queria te agradecer por aceitar o convite
por ser a nossa primeira convidada aí dessas lives que vão acontecer 2 vezes na semana. E eu acredito que futuramente a gente pode voltar a fazer uma live para você contar um pouquinho a experiência agora sobre a faculdade, né? O espanhol você já contou um pouquinho. E aí, sobre a interação aqui na Argentina, como é que é viver aqui, a faculdade, como é que funciona. Uhum. E acho que futuramente a gente pode estar convidando, marcando uma data para essa live. O que você Sim, acha? queria agradecer o convite, o primeiro dessa live, foi ótimo. Tava muito nervosa, me tremendo muito. Eu falei, meu Deus, é agora. Mas foi super tranquila, foi muito legal. E muito, muito bom sempre estar com vocês, conversando com vocês. Eu falo sempre, né? Porque a Julie tá, não sei se tá aí perto e A tal. Júlia está aí na live. Enfim, é só agradecer pelo convite. E, gente, é muito isso. E outra, né? Nós temos agora nosso amigo aí com a assessoria dele e do Gabriel, né? O Thiago, o Do Gabriel Thiago. também, o irmão do Thiago. Ah, sim. E agora eu tô começando a indicar bastante essa assessoria, né? Porque antes eu não era nova, não sei se você quer contar um pouquinho sobre a assessoria ou se você já comentou com o pessoal. Então, a assessoria, o Thiago, ele já trabalhou com assessoria, já teve outra assessoria, e a Sim. Golden, ela foi fundada em 2018. Só que eu Hum, entrei esse ano para ajudar no marketing e na divulgação da assessoria, né? Porque a gente sabe que a rotina de estudos é muito puxada e quando a gente soma as forças é mais muito fácil de melhor. trabalhar. Uhum. Sim. E queria agradecer até mesmo pela divulgação. Veio algumas pessoas conversar com nós através de você. Até, inclusive, tem uma menina que ela está conversando para ingressar em 2023. Ela já está bem decidida que quer vir com nós. Queria agradecer muito a sua divulgação. E por essa live, né? Eu acredito que tem ajudado muitas pessoas. Vai ficar salva essa live, tanto no Instagram como no YouTube, até mesmo no Spotify. Então, se o pessoal não conseguiu ver por algum motivo, Já vai tá aí, poder né? ver que ela vai ficar gravada. Isso. E são informações que não mudam, né? Tipo, o valor e forma de preparação. É uma live realmente atemporal, eu acho, né? Espero que a UNR Exato. não mude mais nada. Mas, em suma, muito obrigada, foi ótimo. Enfim, Maravilha, Gabi. Muito obrigado. Até uma próxima. até. Tchau. Até mais. Boa noite.